Vamos dar continuidade à nossa série sobre o segredo da felicidade, sobre alegria. E acho que vocês perceberam quantas mensagens aqui estão enfatizando aspectos da salvação. Isso porque, obviamente, um dos maiores motivos que encontramos na Bíblia para a nossa felicidade, a nossa alegria é a salvação. E vimos isso em diversos aspectos, né? E semana passada, ouvindo depois, né? Que estava com as crianças ali, mas assistindo a pregação do dia, semana eu lembrei, há 27 anos, quando Deus me salvou lá em Piracicaba, era novinho ainda, e é muito bom, né? Relembrar o dia em que Deus abre os nossos olhos e podemos compreender todo este plano na medida em que um adolescente de 11 anos consegue compreender. E depois a gente vai aprendendo até hoje aspectos sublimes dessa obra de salvação. E hoje o que veremos no Salmo 32 é mais um destes aspectos da salvação. É mais algo que acontece na salvação. Abra sua Bíblia ali no Salmo 32. E mais uma vez Davi vai nos convocar a uma vida de alegria, mostrando primeiro que somos alegres e depois convocando, então, já que somos alegres, também uma vida alegre. E ele vai mostrar mais um motivo aqui no Salmo 32. Vou ler o Salmo e depois nós vamos explicar e aplicar o Salmo. E estavam falando de você aqui, cuidado. Salmo 32, o texto diz assim: Salmo davídico, é um poema. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu não tinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege a quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Vamos orar. Senhor, como foi dito aqui já, é orado, nós estendemos também o clamor, o pedido para que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, esse salmo tão belo que Davi expressou aqui, e que esta palavra encontre corações férteis aqui esta noite, para brotar, frutificar e que possamos sair daqui transformados por ela. Em oração, abençoe-te em nome de Jesus. Amém. Existem alguns sentimentos em nossa vida que são meio proporcionais. E geralmente eles são proporcionais naquilo do inverso, assim, né? Do seu oposto. Por exemplo, uma frustração que você tem com alguém é proporcional à expectativa que você tinha em relação àquela pessoa. Quando você não espera muita coisa de alguém e essa pessoa faz algo, você não vai ficar tão chateado porque eu já não esperava tanta coisa. Se você liga num jogo, por exemplo, do Botinha lá, você já não espera tanta coisa. Então, se ele perde, a frustração é pouca. Você fica assim, tudo bem. Mas todo mundo que liga no jogo da seleção brasileira espera-se que jogue bem, ganhe. Então, a sua surpresa quando não ganha, ou quando apanha de uma Bélgica ou de uma Alemanha, ou qualquer coisa assim, deixa o pessoal mais assustado, porque você criou uma expectativa maior em relação àquilo. Então, esses sentimentos são meio proporcionais.
Do mesmo jeito que o salmista vai nos mostrar aqui, é que o sentimento de alegria proporcional também ao sentimento de tristeza, mas direcionado ao objeto correto. E é isso que ele vai nos ensinar aqui. Esse salmo, não só esse, mas os salmos em si, eu gosto muito porque eles, como nós somos todos aqui, ou pelo menos a maioria aqui, mais tradicionais, né, de igrejas mais históricas e tradicionais, nós às vezes temos uma certa aversão por sentimentos. A gente pensa que sentimento é coisa daquele pentecostal, que chora muito, que dá muito riso, alegria, tem até o som do riso que eles têm lá, as coisas doidas que eles têm lá. E aí fala assim, não, isso é coisa deles, né? Crente sério mesmo, crente tradicional, crente reformado, crente tem que ser sempre muito né, equilibrado no seu sentimento e tudo mais. Mas os salmistas vão mostrar pra gente que os sentimentos fazem parte do cristianismo também. E não só os salmistas, mas diversos autores ao longo da história mostraram a importância disso. E talvez, se você quiser ler, um dos maiores autores que falaram sobre isso é Jonathan Edwards, onde ele vai mostrar a importância das afeições na religião, mostrando que, de fato, o nosso sentimento, nossas emoções, têm que ser também moldadas à luz do cristianismo. Ou seja, a palavra quer nos ensinar com o que eu me entristeço e com o que eu me alegro. A gente pensa que essas coisas são coisas espontâneas, que vêm ao natural, que é de outra pessoa ficar alegre por uma coisa ou feliz por outra, que todo mundo meio que nasce com um senso de alegria e felicidade e tristeza diante de algumas situações, mas o que a Bíblia mostra é que não, é que você tem que educar inclusive os seus sentimentos, de ficar triste no momento correto e consequentemente alegre no momento também correto. Ou seja, até os nossos sentimentos a Bíblia quer moldar. Embora, como nós já dissemos aqui, a alegria nas Escrituras não é um mero sentimento, mas muito mais um estado de ser, de espírito, embora nisso tudo envolva também o sentimento. Ninguém é igual o Capitão Holt. Vocês não vão lembrar, vocês não sabem o que é o Capitão Holt, mas quem já assistiu uma série Brooklyn Nine-Nine sabe que o Capitão Holt é aquele cara que fala assim, hoje eu estou alegre. Hoje é o dia mais feliz da vida. Você lembra, né? Vocês lembram do Capitão Holt? Vocês não viram essa série? Só para ver, né? Eu sei, às vezes eu fico dando expressões semelhantes. Mas ninguém fala assim, estou feliz. Estou muito feliz. Esse estado de felicidade se mostra nas nossas afeições, no nosso rosto, né? Geralmente você expressa isso de alguma maneira. Então essas coisas estão relacionadas. Olha o que Davi então vai dizer aqui no Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Primeiro esses dois versículos. Esses dois versículos são a máxima, o ensinamento deste salmo, que é um salmo didático, que é um salmo que está ensinando algo, e esses dois versículos é o que ele está ensinando de fato, o que ele quer que você aprenda está nesses dois versículos. Depois ele vai mostrar isso aplicado à vida dele, numa situação que aconteceu com ele, e depois ele vai tirar algumas conclusões diante disso. Mas dentro dessas duas máximas desses dois versículos, perceba que Davi utiliza um recurso literário que era muito comum nas poesias, que é o paralelismo. Paralelismo nada mais é do que você falar duas vezes a mesma coisa com palavras distintas. Mas geralmente o paralelismo serve para que a segunda parte explique algo da primeira que não ficou faltando, mas que a primeira só se preocupa com aquelas grandes máximas, assim, com aqueles grandes chavões, e vem uma segunda parte do paralelismo explicando algumas coisas que ficaram para trás. De modo que esse paralelismo, às vezes, se completam nas ideias. Às vezes há um contraste entre essas duas ideias, mas neste caso aqui, essas duas ideias se completam. Tanto é que, percebam os dois versículos começando, embora há um termo ou outro no original diferente aqui, mas basicamente eles começam com a mesma ideia, como é feliz aquele, como é feliz aquele. Ele está dizendo, eu vou falar duas vezes a mesma coisa, mas verdades diferentes sobre essa coisa, sobre essa felicidade que há neste neste ser, neste homem aqui. A palavra homem aqui que não aparece aqui na minha versão, mas há essa palavra homem no original. No primeiro versículo, então, para quem estava aqui na aula de Hamartiologia com William, né, de pecado, nenhuma dessa, pelo qual você citou, aparece aqui, né, é uma outra palavra, um outro termo, mas ele diz, como é feliz aquele que tem as suas
transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Esses dois termos que ele utiliza aqui, o segundo termo, pecado, é aquilo que o William disse aqui na aula, aquela palavra mais genérica que nós temos no Antigo Testamento para tudo aquilo que nós chamaríamos de pecado. É uma palavra que engloba tudo aquilo, né? Que você realmente vai definir o que é pecado como um todo. E aí tudo aquilo que, né, quando eu era pequenininho, assim, eu ia falar isso na aula, mas eu fiquei com vergonha. Mas quando eu era pequenininho lá na igreja, o pessoal ensinava até um gestinho, né? Falava que era tudo aquilo que eu esqueci, né? Penso, faço, ouço, vejo, sei lá, tudo que não agrada a Deus. Tem várias coisas lá que não agrada a Deus, né? Ou seja, tudo que não agrada a Deus é pecado. Então esse termo é um termo bem genérico, mas o primeiro termo, ele é um pouco mais estrito no seu significado, mas é mais duro também. Este termo transgressão usado aqui dá uma ideia de uma rebelião. Imagine, você está, não vou dizer liderando, mas o pecado é quando você entra numa rebelião contra Deus. Você se torna um rebelde. Sabe aqueles caras que vão se rebelar contra alguém, contra uma liderança, saem aí num protesto, destruindo tudo. Pecado é exatamente isso. É quando você se coloca junto com esse grupo de pessoas que está em rebelião contra o nosso Deus, contra a vontade de Deus. Mesmo que seja um pecado aparentemente simples. Mas o segundo termo, que é o genérico, justamente Davi está mostrando que qualquer pecado que se englobe nisso daqui, bem genérico, tudo que engloba aqui é uma rebelião contra Deus. Agora, então, se o pecado é uma rebelião contra Deus, e pecado é tudo isso que não agrada a Deus, como é feliz, então, aquele que tem essa sua rebelião perdoada por Deus. E também os seus pecados apagados. Talvez na sua versão aí está coberto. Essa é uma expressão que o Antigo Testamento gosta de usar para perdão de pecado. Ele diz que o pecado está coberto, né? A cobertura pelo pecado. E isso nos remete lá em Gênesis. Porque o pecado, a primeira consequência realmente do pecado foi que Adão e Eva perceberam que estavam nus. Um olhou para o outro e falou assim: eita, estamos pelados. Onde já se viu isso? E aí eles resolvem dar um jeito nessa sua nudez. Agora é claro, o problema não é somente a nudez de um para o outro, mas é a vergonha, porque logo Deus iria caminhar no jardim mais uma vez. E como que Deus, caminhando no jardim, vai nos ver nu? E aí eles resolvem dar um jeitinho na situação. E fazem uma roupa. Mas uma roupa com folha de figueira. Que não dura, que não serve, que passa, sei lá, uma hora e já está rasgado. E mais importante do que isso, né, do que a durabilidade ou a eficácia de uma roupa, algo que surgiu da mente deles e não da mente de Deus. Não foi a solução que Deus queria. Agora, Deus não deixa, como o Natan disse aqui, esse pecado sem ser coberto. Ele não ignora esse pecado, mas ele dá a solução de Deus, que é roupas de pele, o que nos remete a um sacrifício, a derramamento de sangue, e por outro lado, a um substituto. Então, desde então, o pecado no Antigo Testamento, o perdão do pecado, um dos termos é essa ideia de cobrir o pecado, né? De fazer uma cobertura para o pecado. Então, Davi está dizendo: como é feliz quem tem os seus pecados cobertos. Obviamente, não coberto como Adão quis fazer lá com folhas de figueira, mas coberto segundo o padrão de Deus, do próprio Deus. No segundo paralelismo, no versículo 2, ele continua expandindo essa ideia. O que é então ter as suas transgressões perdoadas, sua rebelião perdoada? O que é então ter os seus pecados apagados ou cobertos? Aí ele vai dizer: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Que o Senhor não julga como um culpado. A expressão aqui coloca o nosso Deus como um juiz, que é aquele capaz de dizer para uma pessoa, opinar, de maneira perfeita, obviamente, sobre a situação de uma pessoa. É ele como um juiz que diz: você está culpado ou você está inocente. Lembra daqueles seriados, né? Eu lembro que eu via Law & Order quando eu era pequenininho. E ainda continua, né? Law está na 47ª temporada.
Os personagens do primeiro temporada já até morreram já. Mas eu lembro que eu ficava vendo o seriado inteiro só para ouvir no finalzinho lá, né? Guilt or not guilt, né? No finalzinho lá, culpado ou inocente. Então Deus é colocado como um juiz e é aquele que, como justo juiz, julga o seu estado diante de Deus. Ser perdoado por Deus é justamente aquele que o Senhor não atribui culpa. É um selo de inocente diante de Deus. Pensou que alívio? Você é cheio de pecado nas costas, participou de uma rebelião contra Deus. Está lá, rebelde contra o nosso Deus, e mesmo assim, Deus sai daquele tribunal, né, entra naquele tribunal como juiz e diz: nele não há culpa. E em quem também não há hipocrisia, não há engano, não há falsidade nessa pessoa. Por quê? Porque os salmos são escritos, obviamente, para o povo de Deus. Os salmos nunca são escritos para os incrédulos naquela época e continuam sendo escritos para o povo de Deus. Então, Davi, obviamente, esperava que o povo de Deus fosse um povo salvo, obviamente. Então, o que o texto está dizendo é, se um salvo não tem algum pecado perdoado, ele é um hipócrita. Porque ele diz crer num Deus santo, mas ele acha que crer num Deus santo e viver vivendo ali com um pecadinho de estimação não tem problema nenhum. Ele acha que viver com Deus justo, mas fazer umas injustiças de vez em quando não tem problema nenhum. Ele acha que conviver com Deus que é amor, mas tratar os outros de vez em quando sem amor, não tem problema nenhum. Ou seja, isso é hipocrisia. Qualquer pecado que nós cometamos, então nós cristãos cometamos, qualquer pecado é uma hipocrisia, porque é justamente o oposto daquilo que afirmamos crer. Nós cremos que Deus é amor, Deus é justiça, verdade e todos esses atributos, mas quando a gente age de maneira contrária a isso, nós somos hipócritas. Qualquer pecado que o cristão comete é um engano, uma hipocrisia entre a crença e a sua prática de vida. Davi então diz: como é feliz alguém que não há hipocrisia. Ele tem então os seus pecados perdoados, as suas transgressões, né, os seus pecados cobertos, apagados, e por isso não há culpa nele, e também não há hipocrisia, não há engano, não há falsidade nessa pessoa. Isso é a máxima que Davi quer nos ensinar neste salmo, e ele utiliza esses dois paralelismos, ou esse paralelismo, esses dois versículos, para mostrar isso. Agora ele vai dar um exemplo da vida dele. A gente pode, obviamente, lembrar do que ele está dizendo aqui. Quem conhece a vida de Davi sabe que Davi viveu uma hipocrisia por um tempo. Porque diante de um tempo, ele como rei de Israel, julgando todas as coisas como um rei justo, como um rei correto, segundo o coração de Deus, mandou um certo Urias para a guerra porque dormiu com a mulher dele e não queria que ele descobrisse. E aí, vai que Urias lá põe na linha de frente, e aí Urias vai lá e morre. E Davi fala: pronto, acabou o meu problema. Porque o único que poderia saber dessa questão, o único que poderia trazer problema, morreu. Eliminei o mal. E aí, o texto diz, né, que antes de Natã, o profeta, confrontar Davi diante do pecado, passa aí aproximadamente 1 ano. E embora lá no livro de Reis, lá no livro de Crônicas, não é dito muito do que aconteceu neste período, mas Davi aqui abre o seu coração mostrando como é a consciência de alguém realmente salvo. Ele diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O que Davi nos mostra aqui é que a diferença entre um cristão e um não cristão não é o fato de pecar ou não, porque todos somos pecadores, e mesmo depois de salvo continuamos sendo pecadores. A grande diferença é uma consciência que o acusa e o atormenta, a ponto de ele não conseguir nem dormir à noite diante de um pecado. Perceba como a Bíblia quer nos mostrar a importância dessa tristeza que sentimos quando pecamos. Como é triste ver quando um cristão se acostuma com um certo pecado. E acha que conviver com aquele pecado começa a ser uma coisa tão normal. Quando Davi, embora o texto não diz, mas o texto histórico não diz, Davi aqui abrindo seu coração falava assim:
fala, enquanto eu mantinha escondido, o meu corpo definhava de tanto gemer. A ideia ali é que os ossos deles começaram a ficar meio corroídos de tanta dor. Imagina você deitar à noite assim, sabe, começar a sentir os seus ossos com dor, e você se revira na cama e não consegue dormir, não acha paz, não acha tranquilidade. E aí ele falava que o corpo definhava de tanto gemer. Já pensou você deitar na cama e assim, aquilo te incomoda, você não consegue, você sabe que alguma coisa está errada, isso não te dá paz, não te dá tranquilidade. Essa é a consciência de alguém que de fato é salvo. Ele diz que, reconhece isso, né, que tudo isso é obra de Deus, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças, ou o meu vigor, foram se esgotando como em tempo de seca. Sabe as forças lá, se esvaindo? Você vê aquela pessoa que está cada vez mais magrinha, chega uma hora que parece assim, gente, acho que ele é só pele e osso. Não consegue comer, ele está lá enfraquecido, os ossos doendo, e a sua força acabando cada vez mais. Tudo isso por causa do pecado. Agora, embora fosse errado, obviamente, Davi ter passado um ano escondendo este pecado e tudo mais, mas o que ele nos mostra aqui é que mesmo nesse tempo em que ele passou, esta reação dele é a reação de um cristão. Agora, é claro, não fique um ano assim, sofrer para confessar o seu pecado, mas a sua reação diante do pecado tem que ser a mesma, Davi, mesmo que dure só um dia, ou algum tempo, alguns minutos, entre o pecado e a confissão. Talvez dê um dia, talvez você precise de alguém mais maduro para chegar e mostrar para você que é errado, porque às vezes a gente está fazendo aquilo que é errado e não sabe o que é errado. Mas desde o momento que você sabe que aquilo é errado, ou que você leu na Bíblia, alguém chegou para você e te exortou e falou que é errado, o que se espera de um cristão é essa mesma reação. É você realmente se condoer por causa do seu pecado. É você não encarar como se fosse mais uma coisa, preciso trocar de roupa hoje, preciso cortar meu cabelo, preciso pedir perdão por um pecado, como se fosse mais uma coisa na sua agenda, mais uma coisa num dia, como muita gente faz aí. Esses religiosos falam assim, eu não tenho que lembrar de passar na igreja para confessar meu pecado hoje, como se fosse assim uma coisa rotineira. Não é algo que deve ser prioridade. É como se falasse assim, olha, eu não vou conseguir sair de casa hoje, como que eu vou trabalhar assim? Como que eu vou conversar com as pessoas se eu estou incomodado, se os meus ossos estão doendo, se o meu vigor está acabando? Como que eu sigo a minha vida com este pecado? Esse é como a gente tem que realmente levar a sério. Agora, lembra que eu falei também sobre esta proporcionalidade dos sentimentos? Alguém só vai realmente se considerar feliz por ter as suas transgressões perdoadas quando ele sentir essa tristeza diante do seu pecado. Porque se ele encarar o pecado como mais uma tarefa do seu dia a dia, o fato de você ter o pecado perdoado é mais uma coisa que acontece no dia. Deus perdoa o pecado, segue a Bíblia e tudo mais. Agora, quando eu me dou realmente pelo meu pecado, quando eu fico condoído e sinto essa tristeza, essa angústia no meu ser por causa do pecado, o alívio que traz em saber então que Cristo perdoa o meu pecado, me leva a uma felicidade muito grande, enorme. Agora, se eu encaro então o pecado sem tristeza, sem o peso que de fato ele deve ser encarado em minha vida, eu nunca vou entender que é feliz alguém que tem o seu pecado coberto, as suas transgressões apartadas. Vai ser simplesmente mais um dia, mais um pecado, mais uma coisa na sua vida. Então Davi tinha esta consciência que pesava, a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Até que vem então final da sua experiência no versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Até que caiu a ficha de Davi e ele fala, não dá para viver mais assim. Não tem como um cristão viver desse jeito. E aí o termo é engraçado, né? Esse confessar, o termo literalmente é tornei conhecido. Agora, é claro, ele está diante de um Deus que ele mesmo já escreveu no Salmo 139, também é o Salmo de Davi, que conhece todas as coisas, um Deus onisciente. Então, como você torna conhecido alguma coisa para um Deus que é onisciente?
Mas é um tornar conhecido, quem é pai aqui sabe, né? Às vezes o filho faz alguma coisa, mente, alguma coisa assim, você sabe que ele fez. Você sabe que ele fez. Mas uma coisa é você chegar para ele e ficar falando, você fez, você fez. Outra coisa é você esperar ele falar para você. Outra coisa é ele reconhecer que fez. Você já sabe que ele fez. Você conhece o filho. Pela cara dele, você sabe, né? Esses dias eu fui querer fazer uma surpresa lá para mim, uma brincadeira com ela lá. Ela chegou em casa, sabia que você estava brincando. Porque pela cara, eu falei assim, mas por que você não quer brincadeira? Eu falei, eu conheço a cara de vocês, né? Assim, dá para saber, pai sabe. Então o pai sabe quando o filho está mentindo, quando... Enfim, a gente sabe, a gente olha para o outro e fala assim, uma coisa está errada aí, né? A gente sabe disso. Outra coisa é o filho tornar conhecido. Tornar conhecido, mais do que o fato em si, é tornar conhecido o seu sentimento diante daquele fato. Eu lembro quando a Elisa era pequenininha, né? Foi a primeira experiência que nós tivemos assim mesmo, de ela fazer uma oração quando ela tinha pecado, e a gente chegou no quarto, depois da disciplina, todo aquele processo lá, nós estávamos conversando sobre o Evangelho, sobre o pecado, e ela foi orar e falou assim, Deus, me perdoa pelo meu pecado. Eu falei, não, filho. Você vai falar exatamente o que você fez para Deus. Você vai tornar conhecido aquilo que você fez. Tadinho, acho que a Elisa vai olhar as pregações quando ela era pequenininha, vai ver o diabo. Não assiste as pregações, certos exemplos que a gente dá aos nossos filhos. E aí eu lembro, talvez a Aline vai lembrar disso, a dificuldade dela de falar o que ela fez na oração. Ela ficou uns 10 minutos ali e não saía. Porque quando a gente fala mesmo, né, o que a gente fez, a gente está confessando, dá aquela vergonha, né? Que você fica assim. E ela ficou uns 10 minutos ali para falar aquilo que ela tinha feito. Veja, para falar assim, Deus perdoa que eu pequei, foi rapidinho. Mas eu falei, não, filha, fala exatamente o que você falou. Fala que Deus me perdoa por isso, isso, isso. Ela ficou 10 minutos ali, a gente falou, para ela falar aquilo que ela tinha feito. Isso é, torne conhecido diante de Deus o seu pecado. Confesse o seu pecado a Deus. Quando Davi fez isso, quando ele reconheceu diante de ti o pecado, diante de Deus o pecado, e aí ele fala, e não encobri as minhas culpas. Lembra que é o pecado que deve ser coberto, e não o seu pecado ser encoberto, de você não mostrar isso para Deus, de não confessar. Então ele faz um jogo de palavras aqui, porque ele diz que o pecado tem que ser coberto por Deus, apagado por Deus, e para isso você não pode cobrir o seu pecado no sentido de esconder o seu pecado. Então ele diz, como eu não mais escondi as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. A mesma palavra que ele usou no versículo 1. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. É esse peso que nós devemos ter, este lamento, este sentimento diante do pecado, que vai ser proporcional ao nosso sentimento de alegria quando temos o nosso pecado perdoado. Há um puritano, dizem que é o mais intelectual dos puritanos, né, que é o Thomas Goodwin. Ele viveu ali no comecinho do século XVII, e o inglês, puritano inglês, e Thomas Goodwin diz o seguinte, ele diz que onde se espera um grande lamento por causa de um pecado, mas não se encontra, dificilmente nesse coração se encontrará a vontade de Deus, e a vontade dessa pessoa de agradar a Deus, e o favor de Deus na vida dessa pessoa. E ele diz coisas totalmente necessárias para se relacionar com Deus. Então quando você tem uma pessoa que encara o pecado de uma forma tão banal, e não se encontra no coração um lamento que se esperaria de um cristão, talvez a gente tenha que duvidar, inclusive, do desejo dessa pessoa de agradar a Deus. É isso que eu dizia. Aliás, os puritanos eram pessoas que davam muita importância também para este lamento diante do pecado, né? Para essa tristeza que uma pessoa deveria sentir quando ela peca, e não encarar isso como de forma tão banal como qualquer outra coisa na vida. Davi, então, agora passa a tirar algumas conclusões diante disso. Diante dessa máxima que ele escreveu nesses 2 versículos, e diante agora da história que aconteceu com ele. Tanto é que no versículo 6 ele diz assim, portanto, ou seja, agora eu vou tirar algumas conclusões diante de tudo isso. A primeira conclusão que ele tira é que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Obviamente, ele não está aqui, dentro desse contexto, falando a oração como um todo, mas é justamente essa oração de confissão de pecados. Essa oração de reconhecer que só Deus pode, de fato, perdoar, cobrir a culpa do nosso pecado. Só que Davi fala algo interessante diante disso. Ele fala
que todos que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Ah, como tem brasileiro que devia ouvir isso. Porque o brasileiro é aquele do jeitinho. A minha mãe é tão crente que quando eu morrer, aquela piadinha, eu pego no pé dela e vou junto. Já viu isso? Não, depois eu me vejo com Deus ali. Deixa isso para depois. Percebe como a pessoa fala do pecado como se fosse uma coisa assim, então, mais uma coisinha, não, depois eu vejo isso. Tem uma conta para pagar, não, depois eu pago a conta, e o pecado, depois eu resolvo isso daí. Deixa. E aí Davi fala, os fiéis que eles orem a ti enquanto pode ser encontrado. Se ele diz isso, pressupõe que vai haver um tempo em que Deus não poderá ser encontrado por essas pessoas. Isso que triste. Talvez a pessoa chegue lá e fale assim, agora eu quero. Foi isso o tempo em que Deus podia ser encontrado. Não, mas agora tudo faz sentido. Não, mas agora eu reconheço que aquela pessoa... Foi isso o tempo em que Deus poderia ser encontrado. Vou te dizer que para você, talvez o tempo de Deus ser encontrado pode ser hoje. Você nunca sabe o que vai acontecer com a gente, não. A gente pensa, talvez, né? Bom, então se vai haver um tempo, quando chegar lá nos meus 80... Mas é justamente isso que Davi quer, este erro que ele quer corrigir em nossa mente. Porque lembra, ele foi alguém que esperou um ano. Talvez ele tenha olhado para trás da sua vida e pensado assim, um ano, como Deus foi misericordioso de me dar a oportunidade, depois de um ano, de confessar aquele pecado. Agora, talvez se você está aí postergando, achando que sempre vai ter uma chance, cuidado, pode haver um momento em que Deus não poderá ser encontrado. E aí Davi diz, quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Essa ideia das águas para o judeu é sempre algo relacionado ao mal, uma coisa de ruim que acontece na vida da pessoa. O judeu usava isso primeiramente por causa do dilúvio, obviamente. Depois das duas vezes que atravessou o mar, tanto no Mar Vermelho, que o mar foi lá e consumiu todos os egípcios, e depois no Rio Jordão. Então a água, o mar, é sempre algo assim, uma ideia de alguma coisa ruim que pode acontecer. Tanto é, se você ler Apocalipse, a Nova Jerusalém não tem mar. Não tem água, não tem mar ali, porque o mar é uma coisa ruim. Então essas muitas águas que vão transbordar, vai ser, quando vier algum mal na sua vida, o mais importante é que você já tenha o perdão dos seus pecados. Fique tranquilo diante disso. Fique tranquilo diante disso. Esse muito mal que pode acontecer na sua vida não vai te atingir. Não porque o mal não é real na vida de uma pessoa, mas o que é um sofrimento quando você tem o seu pecado perdoado? Quando você de fato entende que a sua alegria está no fato de você ter sido perdoado por Deus. Versículo 7, então, diante dessas águas que estão se levantando, Davi diz, tu és o meu abrigo, e me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Ele falou, quando as águas estiverem transbordando, quando o mal vier sobre você, quando alguma coisa ruim acontecer, você tem um abrigo para se esconder. Você tem lá uma caverna para entrar onde o mal não chega. É o próprio Deus. Se repousando, não que Deus vai fazer com que nenhum mal aconteça na vida do cristão. A gente sabe que não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo, o pecado me traz uma alegria tão grande que até diante dessas águas que estão se levantando, quando eu me refugio em Deus, Ele me dá cânticos de livramento. Ele consegue cantar diante disso. Se você lembrar da mensagem do vídeo semana passada, foi exatamente isso que aconteceu com Paulo e Silas ali na prisão. Deus deu cânticos para eles enquanto eles estavam presos. E eles sabiam que não era aquela circunstância, aquele mal, aparente mal que estava acontecendo na vida deles, uma prisão, que é de fato uma coisa mal, que ia tirar a sua alegria, porque a alegria deles era muito mais profunda por ter o seu pecado perdoado. Então a primeira conclusão que Davi chega diante disso é: busque a Deus, busque refúgio em Deus, ore a Deus, confesse o seu pecado a Deus, enquanto Deus pode ser encontrado. Isso nos dá um certo senso de urgência. Imagina que você venceu a conta de luz da sua casa. E aí, eu não sei quanto tempo, mas depois de um tempo,
a luz corta, né? Cortou a luz na sua casa. Você está sem luz. Você não pode tomar banho quente mais, você tem que ir no verão, mas você não pode tomar banho quente, você não tem como, enfim, está sem luz. Aí entrou um dinheirinho lá exatamente no montante para pagar a sua conta de luz. Você está devendo lá, você está com a luz cortada, mas entrou um dinheiro exato. Então eu falo assim, daqui umas 2 semanas eu pago essa conta. Você vai no outro dia, você está com o dinheiro e fala assim, gente, eu quero logo a luz de volta, não aguento mais aquela escuridão, tomando banho gelado. Você vai o mais urgente possível pagar a conta de luz, acertar isso para ser reestabelecido novamente. É isso que Davi quer mostrar. Fala assim, você tem um pecado, você sabe que aquilo está errado, Deus está te incomodando, se você é um cristão, tem essa consciência, está te incomodando, e fala assim, daqui umas 2 semanas eu vou, talvez, conversar com Deus. Não, busque refúgio em Deus, ore a Deus enquanto Ele pode ser encontrado, coloque como prioridade isso na sua vida. Agora, isso só vai acontecer se nós, de fato, nos entristecermos com o pecado. Se o pecado não causa nenhuma tristeza, nenhum pranto, nenhuma dor em você, talvez você não vai dar tanta importância para isso. Versículo 8, então, a segunda conclusão. Perceba que tem algumas versões, tem umas pausas aí no meio, né? E essas pausas nos ajudam na divisão do texto, obviamente. Essas pausas são termos que estão no original, porque esses salmos eram para ser cantados. Então essas pausas significam um interlúdio musical. E aí fica só os instrumentos, estava um solo de guitarra, naquela época, né? E tal. E aí vinha uma segunda estrofe, depois entrava o solo da gaita, então a estrofe, né? A gaita de folha também, naquela época, né? Muito usada, tanto na Irlanda quanto no Israel antigo, né? Então, em uma pausa, e Davi fala agora, mais uma estrofe, mais uma lição que ele tira disso tudo. Ele diz, eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo, o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Davi está mostrando então aqui como a fidelidade pactual de Deus deve ser o motivo pelo qual nós oramos a Ele, nós confessamos nossos pecados, porque nós sabemos que há perdão diante disso. No versículo 8, há uma disputa aí entre os comentaristas, entre os teólogos, porque perceba que há uma mudança drástica aí do jeito que está sendo escrito o Salmo. Então muita gente não diz se é algo como Davi estivesse escrevendo, como se Deus estivesse falando com ele, eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, eu aconselharei e cuidarei de você, como se Deus estivesse falando, ou alguns dizem que é como se o próprio Davi estivesse dizendo para outra pessoa, se você passar por isso também, saiba que eu estou aqui para te ajudar. Enfim, há uma disputa aí em relação a isso, e é realmente difícil, porque é uma mudança muito brusca e depois volta. Como se nada tivesse acontecendo, ele volta para o que ele estava falando, né, do jeito de escrever de antes. Né? Então, pode ser essas duas coisas, Deus dizendo que está aqui para ajudar ou outra pessoa. Né? O fato é que mesmo quando uma pessoa te ajuda, são instrumentos que Deus coloca em nossa vida para lutar contra o pecado. E aí ele vai dizer no versículo 9, então não seja como cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlados com freio e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Davi está dizendo assim, você tem liberdade, porque você foi salvo por Deus. Você não é um animal agora, que precisa de rédea, precisa ser controlado, senão ele não vai obedecer. Deus não vai te tratar como um animal, como alguém forçado a fazer alguma coisa. Lembra que Paulo diz lá no Novo Testamento, foi para a liberdade que Cristo nos salvou. Então, utilize essa liberdade, então, para livremente, com o coração grato a Deus, confessar o seu pecado. Não seja burro como um burro, isso Davi está dizendo. Não seja burro como um burro que precisa de um freio. Então, assim, confesse, não haja como um animal. Confesse o seu pecado a Deus. Tá? Coloque com prioridade no coração e livremente vai lá e clame a Deus por socorro e por livramento. Porque Deus pode perdoar. E Ele pode perdoar por causa da sua fidelidade. Há uma palavra aqui no versículo 10, quando ele diz assim, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Uma das palavras mais importantes de todo o Antigo Testamento é essa palavra bondade que é usada aqui. Talvez a sua palavra da compaixão, fidelidade, misericórdia, porque é uma das palavras mais difíceis de traduzir. Essa palavra é o Hesed de Deus. Essa palavra do hebraico Hesed.
E Hesed descreve a capacidade de Deus ser fiel àquilo que Ele mesmo prometeu. E porque Ele prometeu algo e Ele cumpre esse algo, isso é possível então para a gente, o perdão diante da confissão se torna algo real. Porque esse Hesed, o fato de Deus ser fiel àquilo que prometeu, é o que garante o perdão, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus. Nós temos um hino, né, que às vezes cantamos, não sei se a gente já cantou, acho que a gente já cantou algumas vezes aqui, que fala: Tu és fiel, Senhor, meu Pai amado. Não vou arriscar cantar aqui, mas... Aí no finalzinho fala assim, né? Tu és fiel, fiel a mim. Isso é verdade, mas é verdade em uma segunda instância. Em primeiro lugar, Deus é fiel a Ele mesmo. A fidelidade de Deus se vê naquilo que Ele prometeu e Ele cumpre o que prometeu. E nós só somos beneficiários dessa promessa dEle. Porque Deus não tem nenhum compromisso, nenhuma obrigação para conosco, a não ser com Ele mesmo. Mas como Ele prometeu e Ele cumpre, nós somos então beneficiários dessa fidelidade dEle. Isso é Hesed. Isso é a bondade, a misericórdia. Algumas vezes vai ser traduzida por amor pactual, fidelidade pactual. Algo que reflete esta aliança de Deus e como Ele cumpre isso. Como o Natan colocou aqui, isso só pode ser cumprido na nova aliança por causa do sacrifício de Cristo. É justamente em Cristo que toda essa promessa de perdão dos pecados encontra o seu cumprimento pleno. Porque Cristo veio e pagou os nossos pecados. Ele cobriu de uma vez por todas a culpa que nos era contrária. Por isso, no versículo 11, então, ele tira a sua terceira conclusão. A primeira, buscar a Deus enquanto pode ser encontrado, glória. A segunda é crer realmente que a fidelidade de Deus pode perdoar o seu pecado. E a terceira, ele diz, então, se você vai buscar a Deus e Deus vai perdoar o pecado, uma pessoa que tem os seus pecados perdoados, que é alegre, o que ele vai fazer? Vai viver em alegria. E aí ele muda, no começo ele disse o indicativo, dizendo, né, que é alegre aquele que tem o seu pecado perdoado, as suas transações perdoadas, os seus pecados apagados. E aqui ele diz, bom, então se alguém que é alegre, o que ele vai viver? De que maneira ele vai viver? Ele diz, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Agora a gente sabe porque Paulo estava cantando na prisão. Agora a gente sabe como você lê livros de mártires na história e tem pessoas à beira da morte cantando de alegria. Você fala, o que tem na cabeça dessas pessoas cantarem em situações de adversidade, quando o mar está subindo, quando vem o perigo, vem o mal na vida dessas pessoas? Porque eles entendem que a alegria não está nisso, a alegria está em ter o pecado perdoado. E se eu tenho o pecado perdoado, eu vou me alegrar, eu vou me exultar do Senhor. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Agora, há duas coisas interessantes aqui. Primeiro, eu vou para a primeira, depois eu volto para a primeira palavrinha que eu quero destacar. Quando ele diz, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração, ele está fazendo justamente o oposto daquela pessoa hipócrita lá em cima. Lembra o hipócrita? Que é aquele que descreve uma coisa, mas pratica outra. O reto de coração é aquele que o seu coração, a sua crença caminha junto com a sua vida, a sua prática. Essa é uma pessoa reta de coração. É a pessoa que não é hipócrita, que não descrê uma coisa, mas pratica outra, mas pratica aquilo que descrê. Ele é reto de coração. Então cantem de alegria se vocês são retos de coração. E a segunda palavra que eu quero destacar é esta palavra justo aqui. Quando ele diz, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Porque isso pode dar a impressão, então, de que eu posso bater no peito e dizer assim, bom, eu sou justo diante de Deus. Mas não foi assim que Paulo interpretou este salmo. Porque Paulo também olhou um dia para este salmo e registrou lá no Novo Testamento. Dá uma olhada lá em Romanos capítulo 4, o que Paulo entendeu sobre isso. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1. Paulo diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, Paulo está lidando com aquela questão, tipo de Romanos, se a salvação vem pelas obras ou pela fé. E ele está dizendo, se Abraão fosse justificado pelas obras, ele poderia ter se gloriar, mas não diante de Deus, porque não foi assim que ele se justificou. Pelo contrário, Abraão creu em Deus.
pela fé. Isso lhe foi acreditado como justiça. Então perceba que Paulo está dizendo que Abraão foi feito justo diante de Deus. E ele não era um justo. É assim que Paulo entende essa justiça de Deus. Ora, versículo 4, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aí agora vem a citação no versículo 6. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Perceba que Davi, lá no final desse salmo, vai falar desse homem que é justo. Mas Paulo, olhando para esta justiça da qual fala Davi, não diz que o homem é justo por si só, pelo contrário. Fala que Davi escreveu da felicidade de um homem a quem Deus atribui justiça, independente das suas obras. Então, quando o salmista conclama que alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, ele não está pensando naquelas pessoas que são super especiais, que não pecam, que são aqueles justos, justiceiros da nossa vida, que são aqueles que têm uma moral totalmente elevada, porque nós estamos falando de alguém que passou um ano escondendo o seu pecado diante de Deus, e tendo o corpo definhado, e os ossos sendo corroídos. Mas ele está pensando então aqui em alguém que é justificado, não por uma prática de vida boa, porque ele continuou sendo um bom rei, mas pela justiça que vem de Cristo. Eu queria convidar vocês nessa noite, primeiramente, a confessar os pecados. Leve isso a sério. Sinta realmente tristeza pelo pecado. Sinta peso. Sinta a mão de Deus pesando quando a gente peca. Porque se a gente fizer isso, nós vamos sentir uma alegria enorme quando temos esse peso tirado de nós. Quando temos esse peso, essa culpa do pecado removida da nossa vida. Lembra? A tristeza que você sente diante do pecado cometido vai ser proporcional à alegria que você sente quando tem o seu pecado perdoado. E aí, diante disso, nós cantaremos o versículo 11. Alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Amém? Amém. Amém.